Olá! A partir de agora, vamos atualizar as principais informações da Câmara Municipal de Pelotas. Eu sou Ingrid Dávila, assessoria de comunicação. O vereador Luiz Henrique Viana falou sobre as obras de requalificação do Parque da Baronesa. Disse que este é o único parque da cidade e que é frequentado por todos que residem em Pelotas. O projeto, idealizado há muito tempo, este ano começa a ser executado. Viana usou a tribuna para falar do novo transporte coletivo de Pelotas, que começa a circular a partir de domingo, 31 de julho, e salientou que toda a frota é adaptada para cadeirantes. O vereador Ademar Ornel questionou se o vereador Luiz Henrique Viana vive na mesma Pelotas que ele, pois o atual cenário da cidade faz com que os alunos sejam dispensados mais cedo da escola por falta de merenda e também que as férias sejam antecipadas. O presidente da casa salientou que a cidade tem apenas uma ambulância para atender toda a população. Disse que o prefeito gastou milhões em propaganda e que 14 escolas deixaram de ser feitas. Salientou o índice de desemprego na cidade, que chega a 30%. O vereador Ricardo Santos disse que Pelotas, ao invés de 4 UPAs, tem apenas meia, já que esta não está em atividade plena. Citou como exemplo a unidade de atendimento do Sítio Floresta, que tem apenas um médico para atender toda a região, e que os pacientes que fazem uso de remédios controlados estão sem receitas. O vereador relacionou os gastos do governo em propaganda com a falta de médicos e estrutura nos postos de saúde. O vereador Marcos Cunha subiu à tribuna para falar da cobrança abusiva de água nos condomínios. Disse que a lei da cobrança por consumo entrou em vigor em 29 de março, mas que o SANEP fez a cobrança de forma retroativa, o que é ilegal e impede o consumidor de se prevenir. Outro fator é a cobrança por consumo em locais sem hidrômetro. Disse que ao descumprir a lei, não resta outra solução senão acionar a justiça. Sugeriu aos condôminos que é possível fazer a instalação destes equipamentos individualmente, respeitando a estrutura do local de acordo com consulta feita a engenheiros. O vereador Marcos Ferreira, Marcola, usou a tribuna para lembrar o papel da Câmara de Vereadores, o de ajudar o governo, mas que muitas vezes o governo não acha necessário e não reconhece a casa. Às vezes, a administração acredita que a casa está em perseguição, mas a Câmara faz denúncias de situações irregulares, como o caso da empresa que prestava serviços de limpeza às escolas do município. Disse que é preciso entender e dialogar que as obras pela cidade são importantes, mas que a saúde é o principal. O vereador Rafael Amaral trouxe à casa a situação dos moradores de rua e disse que essa realidade não pode ser considerada normal, pois deve-se ter um olhar mais humano. Falou que muitas dessas pessoas tinham família e trabalho, mas acabaram nessa situação por conta das drogas. Disse que muitas estão doentes e precisam de tratamento. Explica que é um trabalho difícil, mas que é possível ser feito, e convidou o secretário de Justiça Social a aceitar o desafio de não achar essa situação normal. O vereador Antônio Pérez usou a tribuna para falar da questão da cobrança de água. Contou que na segunda-feira, dia 25, 13 condomínios ergueram faixas em protesto ao sistema vigente na cidade. Falou que querem a aprovação da PL 4097 e pediu à mesa diretora que no fim do recesso a Câmara aprove. O vereador Beto Z3 falou que se deparou com moradores mostrando contas de água e IPTU com valores abusivos. Disse que o governo não consegue dialogar com a população e que desconsidera as pessoas. Lembrou o caso das escolas com férias adiantadas, a falta de merenda escolar e o caos na saúde. A qualquer momento voltaremos com mais notícias do Poder Legislativo. Até lá!